Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário. Continuamos o capítulo 8º do livro do Gênesis, nosso 41º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 8º, versículo 13, até o versículo 22. Ouçamos o texto. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé abriu então a claraboia da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os seres vivos que estão com você, todos os animais, aves e répteis, faça-os sair com você. Que encha a terra, sejam fecundos e se multipliquem na terra. Então Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todas as feras, animais domésticos, aves e répteis saíram da arca, uma espécie depois da outra. Noé construiu um altar para Javé, tomou animais e aves de toda espécie pura e ofereceu holocaustos sobre o altar. Javé aspirou perfume e disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os projetos do coração do homem são maus desde a sua juventude. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz. Enquanto durar a terra, jamais faltarão semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Este é o nosso texto que nós vamos refletir. No versículo 13. Foi o ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé abriu então a claraboia da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No primeiro dia do primeiro mês, o mundo estava do mesmo modo que estava por ocasião da sua criação, em Gênesis 1. Por isso, se fala do primeiro mês, no início da nova criação. Versículo 14. No 27º dia do segundo mês, a terra estava seca. Vimos que o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Agora, no ano 601 da vida de Noé, nós vimos então o versículo 13. Isto é, um ano depois, Noé viu que as águas recuaram sobre a terra. As águas voltaram então ao seu curso. Nos faz lembrar Gênesis capítulo 1, do versículo 9 a 10. As águas que estão debaixo do céu se ajuntam num só lugar e aparece o chão seco. E Deus chamou o chão seco terra e o conjunto das águas mar. Então a terra só aparece porque as águas recuam, e secando a terra. E é o que acontece também depois do dilúvio. Versículo 15. Então Deus disse a Noé. Versículo 15. Noé espera a ordem de Deus pacientemente, aguardando a ordem para sair. Como Noé entrou na arca por ordem de Deus,
e deveria sair dela por ordem dele. Uma pessoa não pode ter completo poder sobre o que ela quer se Deus não a guiar primeiro, dando-lhe uma ordem. Daí a paciência de Noé, esperando a ordem de sair. Versículo 16. Saia da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. No capítulo 7, versículo 1, diz: entre na arca com toda a sua família. Essa corresponde à segunda ordem de Deus a Noé. A primeira ordem divina a Noé foi no capítulo 6, versículo 14. Faça para você uma arca de madeira resinosa. Agora, nós encontramos a terceira ordem de Deus para Noé. Saia da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então Deus dá 3 ordens a Noé. E Noé obedece às ordens divinas. Agora, nesse versículo 16, nós vimos então essa terceira ordem. Podemos ver aqui prefigurar o êxodo. Noé, como Moisés, deve sair e fazer sair, contando com a bênção divina, que é uma bênção fecunda. Versículo 17. Todos os seres vivos que estão com você, todos os animais, aves e répteis, faça-os sair com você, que encham a terra, sejam fecundos e se multipliquem na terra. Como no início do Gênesis, capítulo 1, versículo 22, que diz: sejam fecundos, multipliquem-se. Que as aves se multipliquem sobre a terra. Versículo 18. Então Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé, obedecendo a ordem divina, faz sair sua família, a nova humanidade, mas que traz uma pequena semente de maldade. A mulher de Noé é descendente de Caim. Nós já vimos isto. Quando entraram na arca, os filhos foram mencionados junto com o pai e as noras junto com a sua sogra. Quando saíram da arca, foram mencionadas como casais. Noé, sua mulher, com seus filhos, filhos com suas mulheres. Eles saem aos pares, isto é, refazendo também a fecundidade dos seres humanos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Por isso formam os casais na saída da arca. Versículo 19. E todas as feras, animais domésticos, aves e répteis saíram da arca, uma espécie depois da outra. Existe uma ordem. Deus cria em ordem as coisas que existem. Não é uma debandada, mas há uma harmonia, inclusive na saída da arca, como há uma harmonia na entrada da arca. Versículo 20. Noé construiu um altar para Javé, tomou os animais e aves de toda espécie pura e ofereceu holocausto sobre o altar. Nasce uma nova era, com o sacrifício de Noé oferecido ao Senhor Javé. Até Noé, os seres humanos eram vegetarianos. Depois de Noé, os seres humanos começam a fazer sacrifícios de animais. Para a tradição javista, as ofertas de Deus tinham aparecido desde Caim e Abel. A oferta de Abel, que trouxe as primícias dos seus animais e a gordura deles. Mas isso não implicava o holocausto, o sacrifício dos animais.
Gênesis capítulo 4, versículo 4. Aquele que abate uma vítima em sacrifício derrama o sangue sobre o altar, após retalhar a vítima. Mas o que oferece algo às primícias, oferece algo por inteiro, como no caso foi o caso de Abel. Noé constrói um altar com gesto de gratidão, mostrando uma disposição livre para Deus. Ele que recebeu o bem por meio da bondade, da graça divina. Ele então agradece a Deus com disposição de alma de vida. Se Noé esperasse receber de Deus uma ordem para oferecer sacrifício, revelaria que Noé seria um ingrato, porque seria impelido por necessidade a honrar a Deus, por obrigação, mas ele faz por graciosidade, para agradecer. A Deus se agradece com liberdade e gratuidade. Toda espécie pura. São animais, aves puras, animais domesticados, que seriam queimados em sacrifício completo, holocausto. Aqui temos o primeiro holocausto, a imolação total de um animal sobre o altar. Diante da alegria de ser salvo e agradecimento a Deus, Noé se volta então para ele e, em homenagem, dedica então a Deus essa expiação, expressando assim como ofertas em alegria, ofertas queimadas sobre o altar, sobre a lenha. Versículo 21. Javé aspirou o perfume e disse consigo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os projetos do coração do homem são maus, desde o dia da sua juventude. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Deus respirou o perfume. Deus aceitou o sacrifício, o holocausto feito por Noé. Assim, o holocausto revoga a maldição que pesa sobre o solo por causa do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 32. Deus reconhece que há um desejo maligno no ser humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E resolve ser fiel agora ao ser humano, apesar disso. Deus não leva mais em consideração os projetos do coração humano, que são maus. Na narrativa bíblica, Deus não age por maldade, ciúme ou falta de temperança, mas quer manifestar a sua justiça perante uma humanidade que se tornou culpada por pecados graves. Além de ser justo, Deus, Javé, é misericordioso e assegura a salvação a Noé e sua família. Ele tudo fez por Noé, porque foi o único justo entre os habitantes da terra. O anúncio de que o dilúvio não será repetido, Deus então promete não perturbar mais o curso da natureza com outro dilúvio. Versículo 22. Enquanto durar a terra, jamais faltarão semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus responde com promessa ao holocausto, sacrifício feito por Noé, garantindo o ritmo das estações, dias e noites, como sinal de ordem e estabilidade da natureza. Assim, a perversidade humana não irá perturbar a permanência das leis da natureza, essas leis que são um dom divino. Quer dizer, essas leis da natureza são dons divinos. Quanto às leis da natureza e suas estações são destruídas, destroem-se as criaturas. Quando são preservadas, preservam-se a vida. A natureza veio construída em seus contrários para trazer estabilidade.
e crescimento, fazendo com que haja harmonia na terra. Esse é o nosso comentário. Aqui nós terminamos esse capítulo 8. Agora eu vou voltar ao capítulo 8, fazendo alguns comentários gerais sobre aquilo que nós vimos, a partir justamente desse capítulo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.